Muy buenos días a todos, bienvenidos a un programa más del Nuevo Liderazgo. Hoy en una mediodía, tarde, así medio, está gris, medio lluvioso acá en Buenos Aires, está que se larga en cualquier momento, pero tenemos un programa espectacular por delante. Vamos a tener una visita que hacía mucho que esperábamos. Una visita de una colega, amiga brasileña, con una experiencia muy grande en organizaciones internacionales y también brasileras, que nos va a estar contando sobre el liderazgo en Brasil. Vamos a hablar de el liderazgo en estas grandes instituciones en las que ella ha trabajado, pero también me gustaría, y seguramente ella nos va a dar la posibilidad de hablar sobre el liderazgo actualmente en Brasil y sobre todo desde el punto de vista político, que están en momentos claves, ¿no? Decisivos en ese país hermano, que además es un país del que nosotros dependemos tanto, ¿no? Uno se da cuenta cuánto dependemos de Brasil los argentinos cuando Brasil se cae. Después no nos damos cuenta durante el año, pero cuando se cae acá es un cimbronazo. Así que bueno, es un país del que, como decía, dependemos mucho y es, creo yo, muy importante conocerlo más allá de las playas, la comida y todas esas cosas maravillosas que tiene su cultura. También empezar a conocerlo más desde el punto de vista del liderazgo, ¿no? Bueno, bienvenidos a este programa de hoy, viernes 12 de octubre. Vamos a pasar a nuestra primera tanda publicitaria y ya nos metemos en esta entrevista que realmente hacía tiempo que estábamos esperando. Muy bien, estamos con María Elena López. Ella es licenciada en Educación de la Universidad Católica de Río Grande do Sul. Ella fue directora del Departamento de Enseñanza de Estado de Río Grande do Sul, presidente de OMEP, Organización Mundial de Enseñanza Preescolar de Brasil, y consultora de UNESCO. Así que, como ustedes ven, tiene un currículum impresionante en el mundo de las grandes organizaciones de la educación. Obviamente que ella habla portugués, pero tiene un muy buen portuñol, español, ¿eh? Así que yo voy a, para que todos ustedes entiendan bien, voy a hablarle bien despacio y vos, María Elena, quédate tranquila. Si hay algo que no puedas decir en español, decirlo en portugués y yo te traduzco. ¿Está? Sí, sí. Bien. Bueno, una alegría que estés aquí, realmente. Gracias, Martín. Un placer enorme. Y estoy seguro que nuestros oyentes van a aprender un montón con esta entrevista, que es siempre uno de nuestros mayores objetivos. Contale un poquito a la gente, en tu experiencia, que ha sido mucho en el mundo de las organizaciones, sobre todo gubernamentales, pero enfocadas a la educación en Brasil. ¿Cómo viste todos esos años el liderazgo? ¿Cómo lo describirías? Uma boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Quero saludar a Martim, agradecer esse convite e dizer a todos que eu vim a Buenos Aires para prestigiar o lançamento, a apresentação do livro Lições del Liderazgo, de Martim Kaniecki e Hilda Kaniecki, su mamá, minha amiga há muitos anos. Muito obrigado. E uma alegria, um prazer ter compartilhado com vocês esta oportunidade. O prazer para mim. Lá se vão 32 anos de amizade, hein? Oh! Muito! É muito tempo, né? Eras um chiquito, Martim. Bueno, el liderazgo, la liderança. La liderança. A liderança, decimos nós. Eu diria que a liderança tem as mesmas dificuldades que aqui na Argentina. Aliás, como todos os problemas e todas as conquistas são muito parecidas nos países latino-americanos, né?
em nível governamental, onde eu trabalhei muitos anos, né, os problemas estão muito ligados à questão político-partidária, né, que, na maioria das vezes, a disputa político-partidária se sobrepõe à questão das necessidades, efetivamente, Claro. do trabalho na educação. Nos dice María Elena, yo te voy Sí. pasando algunas cosas por si no se entiende, porque en verdad ni yo me doy cuenta si no se entiende. Yo lo entiendo también, que pienso que haceme señas si algo no se entiende. Lo que nos estás diciendo entonces es que el liderazgo, 2 puntos me parecen importantes. El primero, que el liderazgo en Latinoamérica, que vos conocés muy bien, lo ves como similar, tiene como algunas características similares. Muy interesante, ya vamos a ahondar un poquito sobre eso. Cualquiera podría pensar que un país con una cultura tan diferente, con un idioma tan diferente y demás, podría tener un liderazgo tan distinto al resto de otros países de Latinoamérica. Pero vos nos decís que no, que son muy parecidos. Y lo segundo me pareció muy interesante es que muchas veces en estas organizaciones se privilegia, se pondera, se sobrepone los intereses partidarios, políticos, de poder, le agregaría, a los que realmente la organización debería estar prestando atención, ¿no? Que seguramente tiene que ver con la gente. Sí. Muy bien. Sí. E estes aspectos resultam nos problemas que todos os países latino-americanos temos em relação à produtividade na educação. E, lamentavelmente, nas escolas públicas, a enseñanza queda muito a desejar, e muy distinto de las organizaciones privadas. Sí, las escuelas privadas são muy buenas, preparam muy bien los estudantes, e lamentavelmente a enseñanza pública está muito mal. Muito mal. As crianças chegam à 5ª série do ensino fundamental, não fazem as 4 operações, não redigem, e é muito preocupante, muito preocupante. Muito embora em todos os discursos, propostas políticas, conste a necessidade de melhoria da educação, uma oferta maior, enfim, oferta existe, escola para todos existe no país, sim, pero de mala qualidade. Ah, claro. Sim. Esse desafio de oferecer escola para todos já conseguimos atingir, o que não é fácil num país tão grande com 208 milhões de habitantes, né? Então, mas enfim, seria isso, né? Já nas escolas privadas se tem excelente qualidade, se atinge os objetivos, os alunos chegam à universidade muito bem sucedidos, e então existe essa discrepância que é muito preocupante e problemática. Seguro. María Elena, yo me hago siempre una pregunta, ¿no? Habiendo trabajado muchísimos años en empresas y habiendo tenido algunas experiencias en partidos políticos o en el Estado, una de las cosas que me pregunto es, tanto en las empresas como en el Estado hay política interna. Sí. Ahora, uno lo que nota es que en las empresas y organismos del Estado está la política que muchas veces duplican el personal o la cantidad de personal que se necesita, ¿no? Vos lo decías recién y me gustó mucho, los intereses partidarios hacen que baje mucho la productividad. Ahora, el mundo estatal en general, gubernamental, no está yendo a
a una lideranza de más gestión? No, viste que yo creo que el pueblo está pidiendo más resultados, objetivos, presupuestos, un montón de cosas que vienen de la gestión empresarial. ¿Vos crees que esto va a cambiar o que van a seguir teniendo estados o vamos a seguir teniendo estados pesados, lentos, com pouca produtividade? Não, o que nós estamos buscando é cambiar o modelo governamental justamente para buscar gestões melhores, né? Gestões que se busca no mundo empresarial aplicados na medida do possível à gestão pública. E a gestão pública é um problema muito, muito, muito sério mesmo, porque existe, além da corrupção, o problema sério da gestão dos recursos financeiros, né? Em grande parte desviados pela corrupção e a outra parte pela má gestão, né? Porque os cargos públicos são muitíssimo ocupados por pessoas indicadas partidariamente e nem sempre por técnicos preparados, qualificados, embora haja no país técnicos profissionais muito qualificados, esses não chegam a ocupar esses cargos de liderança nos organismos da gestão pública. E, enfim, não sei se respondi a tua pergunta. Sí, claramente. Recién hablabas de la corrupción. Ustedes tienen una organización allá que ha generado toda una movida contra la corrupción muy grande a través de Lavallato y otras cosas, sobre todo con el caso de Odebrecht, que es el que más conocemos nosotros, pero hay un montón de casos, no es solamente el de Odebrecht. ¿Por qué crees que eso no pasa en la Argentina? Que está la misma empresa, la misma corrupción, se han hecho las mismas cosas. ¿Por qué no se impregnó eso tan fuerte en la Argentina? Que haya tanta gente presa como la hay en Brasil, que haya tantos líderes estatales, ¿no?, presos como los hay en Brasil, que es enorme el listado de políticos y gente del Estado presa por los gobiernos anteriores, y acá no sé si tenemos 5 o 6, es un milagro. Y se hizo lo mismo o peor. ¿Qué es lo que pasó acá? Eu diria que uma das melhores coisas que nos aconteceu nos últimos 2 anos foi a Lava Jato. Sim. Né? Não se esperava que no Brasil, em tão curto espaço de tempo, tivessem presos tantas pessoas poderosas, entre políticos e empresários. Muito poderosa, mas muito poderosa. Principalmente empresários da construção civil. Claro. Né? A Odebrecht lidera esse ranking, claro que sim, porque é uma empresa muito grande, né, que ainda atua no mundo inteiro, em toda a Latinoamérica, né? Inclusive o dono da empresa ficou preso 2 anos. Ele hoje tem uma prisão domiciliar. O dueño. Sim, o dono. O dueño estuvo 2 anos Marcelo Odebrecht. Ficou preso durante 2 anos e atualmente preso ainda em prisão domiciliar. Sim. Né? E por relatos, por depoimentos, né, dessas pessoas, se percebe algum arrependimento, né? E o que mobiliza, o que motiva as delações premiadas, né? Não só pela possibilidade de diminuir a pena, claro, mas também por um constrangimento. Essas pessoas vieram a pedir desculpas à nação, ao povo, enfim. Não sei até quando de verdade tem vai nisso. Funcionar. Não, ou até quando seja verdadeiro que pedem desculpas, que se arrependem, né? Mas isso tem acontecido. Claro. Né? E então, para nós, a Lava Jato e a Justiça, na primeira e na segunda instância, tem nos deixado muito orgulhosos por
por estarmos tendo esses resultados, né? E as pessoas, o povo em geral se mobiliza e tem contribuído muito para isso, né? Agora mesmo tivemos semana passada eleições gerais para presidente da República, governadores, Câmara Federal e Câmara Estadual. E 50% daqueles políticos de carreira, poderosos, não foram reeleitos, né? Existia um propósito das pessoas em geral em não eleger pessoas comprometidas, citadas na Lava Jato por corrupção, né? E, enfim, 50%, tanto na Câmara Estadual quanto na Federal, não foram reeleitos. Então, tem muita gente nova está chegando para compor essas instituições. Qué importante lo que contás. Yo recuerdo muy bien en el 2001, nosotros tuvimos una crisis muy grande en la Argentina y me acuerdo que íbamos a la plaza, yo fui varias veces, creo que casi todas, y se escuchaba mucho el canto de que se vayan todos, ¿no? Se refería a los políticos argentinos, ¿no? Como diciendo, bueno, fracasaron. Está en la crisis en la que caímos que todos ustedes fracasaron. Fue internacionalmente además una vergüenza para nosotros, porque tuvimos hasta, no sé, creo que 5 o 6 presidentes distintos en una semana. Fue realmente vergonzoso el papel que hicimos. Para nós também é vergonhoso. Sí, fue muy vergonzoso. Ahora, fíjate que hoy uno ve la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, las ambas cámaras, como vos decías recién, y siguen estando más o menos los mismos. ¿Qué crees vos que pasó en Brasil, que están tomando conciencia del daño que se hizo, que están tomando conciencia de que la gente tiene que ir a la cárcel, que están tomando conciencia de que la corrupción no los lleva por un buen camino, que no ha pasado aquí, conociendo tanto como conocés también la cultura argentina? ¿Qué tendría que suceder en la Argentina para que siguiéramos el ejemplo de Brasil? Nós tivemos nos 2, 3 últimos anos avanço muito significativo, porque as pessoas em geral, de todas as classes sociais, se voltaram à política. E eu entendo que é muito em função da crise. As pessoas sentindo as dificuldades financeiras, de segurança, as pessoas precisaram entender esse processo. Então, hoje, muitas pessoas conversam sobre política, se posicionam, participam de movimentos, de manifestações. Isso, alguns anos atrás, não era assim. E, por exemplo, as pessoas que vivem na periferia, nas favelas, nas vilas, têm muitos problemas com a segurança, porque a questão do tráfico ela acontece muito mais nas vilas, nas periferias, onde essas quadrilhas que dominam o tráfico de droga atuam principalmente. Então, essas pessoas têm muita dificuldade de se locomover, de sair na rua falando seu celular, porque ela corre o risco de ser roubada. Enfim, essas pessoas são muito dominadas pelo medo em função dessa circunstância que vivem. Enfim, e tudo isso fez com que as pessoas se voltassem muito para a política, né? Então, hoje nós vivemos assim uma polarização entre os partidos que vocês chamam populistas, nós chamamos de esquerda, e os outros. Claro. E os outros que não têm uma ideologia firmada, claro, né? Mas que querem mudar essa situação. Claro. Que querem mudar essa situação que os países populistas, como aqui no Brasil, ou na Venezuela, ou em qualquer outro lugar, eles atuam sobre uma cartilha muito dirigida, enfim, uma cartilha que todos decifram
da mesma forma, Bien. né? E que traz problemas econômicos. Nós temos hoje no Brasil 13 milhões de pessoas desempregadas. Bien. Esse é um problema muito sério. As empresas foram dilapidadas, né? Impostos altíssimos, enfim, redução de pessoas trabalhando, baixa produtividade, porque as empresas no Brasil hoje em dia que exportam são as que vão melhor, Claro. porque conseguiram atingir um mercado externo. Mas as que se voltam basicamente para o mercado interno estão com muitas dificuldades. María Elena nos está contando que el cambio grande de Brasil ha sido en estos últimos 2 o 3 años. Por un lado, del lado de Lavallato y toda esta lucha contra la corrupción muy grande que ha habido, en la cual ha habido mucha gente presa, pero ella dice no solo políticos, sino también empresarios de la construcción. Muchos empresarios privados que han ido presos, que se han disculpado, que han pedido disculpas. Ella no sabe hasta qué punto esas disculpas son sinceras o cuánto pueden durar realmente, pero han sido una lección para todos los demás, ¿no? Por lo menos una llamada de atención para que los empresarios de alguna manera empiecen a hacer las cosas distintas, porque saben que tienen la posibilidad de ir presos, ¿no? Por otro lado, algo muy interesante que nos cuenta es que el gran cambio vino desde el lugar de la gente, de la población. Ella dice, la misma población, desde todos los sectores, esto es muy importante resaltarlo, de todos los sectores sociales, se volcó a la política, se volcó a ver cómo resolver las cosas, se volcó a participar. Ella nombró una palabra que yo anoté que me gustó mucho, dice, se necesitó mayor involucramiento, ¿no? Sería nuestra traducción de alguna manera. O sea, la gente dijo, bueno, esto no va más, así no podemos seguir, bueno, ahora depende de mí, ¿no? Ahora yo me tengo que involucrar, ¿no? Ahora yo me tengo que hacer cargo de mi país y tengo que ver desde qué lugar puedo ayudar, opinar, trabajar para sacar esto adelante, ¿no? Que claramente es una diferencia, yo creo, bastante importante con lo que está pasando en la Argentina hoy, que estamos todos en una actitud más reactiva, más crítica, más pasiva, pero no es tanta la gente que está haciendo cosas por sacar el país adelante, ¿no? Y por último, ella también hablaba de un poco de la situación actual de Brasil. La verdad que me quedé pensando, porque ella dice, estamos muy preocupados porque tenemos 13 millones de desocupados en Brasil. Bueno, te cuento que en Argentina tenemos casi 20, ¿no? Y somos 44 millones. O sea, la verdad que estamos bastante peor que ustedes. O sea, tenemos más desocupados que ustedes, con un país que es 5 veces más chico que ustedes. Sí. Pero me gustó esto de que te muestres preocupada, ¿no? De que te muestres preocupada como brasilera, de que la desocupación haya subido tanto. Y acá nosotros tenemos unos niveles muchísimo más altos que ustedes, pero astronómicamente más altos, y estamos muy preocupados, pero no veo que estemos haciendo algo, no nos vemos tan proactivos, no tratando de solucionarlo. Y hablo de las personas, de los ciudadanos, no hablo tanto del gobierno, porque no nos meteríamos en un tema político que no me interesa y no hace al liderazgo, que es lo que nosotros... Pero los líderes argentinos no están tan preocupados por esto, no los veo accionar. Sigamos hablando del liderazgo que me parece que está muy interesante. Tenemos una pausa ahora, ¿no? Entonces, un tema musical que nos preparó Mariano para levantar este viernes. Se está poniendo muy interesante, filosófica la reunión. Un placer que estés acá. Sí, muy placer. Muchísimas gracias a ti. Bueno, vamos entonces a este tema musical de viernes y nos metemos en la segunda parte de esta jugosísima entrevista, que vamos a empezar a hablar un poquito de la actualidad política. ¿Te parece? Sí, sí. Me gusta mucho hablar de la actualidad política. Bueno, vamos con la música entonces. Muy bien.
Continuamos con esta jugosísima entrevista que estamos haciendo con María Elena López. Como dije al principio, conté un poco su gran trayectoria en el mundo de la educación y el mundo gubernamental. Y hablamos bastante del liderazgo. Me gustaría preguntarte ahora, siempre desde el punto de vista de la lideranza, ¿cómo es que fue ese momento, ese traspaso en donde Dilma Rousseff es enjuiciada, tiene que dejar su cargo, un cargo que estaba muy criticado, sobre todo por la mala gestión que venía haciendo, y de repente asume Temer, que era una persona, digamos, no tan conocida en cuanto a la gestión. Ustedes realmente no sabían ni qué le esperaba, ¿no? Porque una persona que no había gestionado. ¿Cómo fue ese momento y cómo toma Temer desde ese lugar tan difícil, ¿no? Que es la salida anticipada a un presidente? ¿Cómo toma él el liderazgo y cómo lo ejerce en ese momento? Contanos un poquito. Y la diferencia con el liderazgo de Dilma Rousseff, ¿no? Eu gostaria de acrescentar que o impeachment da Dilma Rousseff foi também uma gestão do povo. O povo foi às ruas e conquistou, né, essa mudança, esse câmbio radical. Bien, né? bien. O sea que el juicio político, dice María Elena, a Dilma Rousseff fue gestado, fue llevado a cabo por el mismo pueblo. El pueblo con las salidas a la calle, con las manifestaciones, con todas las cosas que veíamos acá en la Argentina que estaba haciendo el mismo pueblo, lo presionó hasta que logró ese juicio político. Sim. E essa manifestação toda é muito mais em função da corrupção do que em função da má gestão. O que mobiliza as pessoas é muito mais a questão da corrupção do que da... Acho que foi claro, né? Da má gestão. Muito claro. Sim. Bom, assume então Michel Temer, vice-presidente, assume a presidência. Vê como é importante o cargo de vice-presidente. Né? Quando menos esperamos, estamos sendo governados pelo vice-presidente. Né? Qué importante lo que decís. El valor que hay que darle a ese cargo, ¿no? Exato. Bom, ele começou com muitas dificuldades, porque, claro que os populistas ou a esquerda, enfim, quem está deixando o governo, se mobiliza muito, né, para fazer oposição. Claro. Ele começou com boas ideias, eu acho que o governo dele teve boas conquistas, porque logrou a reforma das leis trabalhistas. Las leyes del trabajo. Que eram do início do século XX e que necessitavam ser reformuladas justamente para que as empresas começassem novamente a contratar pessoas. Né? Porque com a legislação antiga resultava muito difícil para as empresas, porque são impostos muito altos e, enfim, regras muito estanques. Então foi feita uma nova legislação com regras mais flexíveis que podem ser negociadas entre patrão y empleado. Y los empregados. Sí, es el problema que tenemos hoy en la Argentina, que no hemos resuelto todavía. Sí. Bien, esa fue una de las cosas importantes que hizo Temer. O sea, eu diria que foi o mais importante, para mim, foi o mais importante do governo de Michel Temer. No fue un gobierno, el de Temer, paralizado, ni que continuó lo que había hecho Dilma. Hizo algunas acciones importantes. O grande problema do governo dele é que tão logo ele conseguiu governar e desenvolver algumas ações, apareceram também os problemas de corrupção dele. Claro. Graves, problemas muito graves. Por lo que se había destituido a Dilma, ahora por la misma razón empezaban a encontrarse actos de corrupção de Temer. Então ele se desmoralizou muito. Claro. Se desmoralizou. E aí começou assim, como diz assim, embarujar. Claro. Um governo de 2 anos também, muito
Corto. muito curto, enfim, tendo que dar explicações, porquê da corrupção, enfim. E eu acho que ele vai ter sérios problemas a partir do dia 1º de janeiro, que é quando troca o presidente. Acho que ele vai ter problemas bastante sérios. Legales. Sim, por la corrupção. ele vai ser chamado, ele com certeza vai ser chamado, né, a se explicar judicialmente. Claro, claro. Y vos crees que el próximo presidente, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, sea quien sea, el que vaya a venir, ¿va a haber aprendido algo de los casos anteriores? De una Dilma que se fue por caso de corrupción, un Michel Temer que va a tener que dar respuestas por acto de corrupción, va a tener más honestidad, va a tener más cuidado, va a privilegiar más a la gente, o no va a haber aprendido nada el próximo líder que llegue a la presidencia? Eu gostaria de ter uma resposta precisa, Sí, claro. mas eu não tenho a resposta precisa para te dar. Sí, ni Dios la debe tener. Sim, eu acho que com certeza algum crescimento, alguma melhora teremos, né? Mas eu não tenho certeza, porque algumas pessoas que foram afastadas por corrupção e presas no cárcere continuavam praticando corrupção. E é como se isso fosse uma doença. Claro. E um ópio, que as pessoas não conseguem Sim. abrir mão disso, né? E não se sabe por que fazem, porque é muito dinheiro. É muitíssimo. É muitíssimo dinheiro. Então, se fica pensando, essas pessoas não teriam como gastar tanto dinheiro. Esto es lo que nos preguntamos todos en nuestros países en Latinoamérica, ¿no? O sea, ¿por qué tanta ambición? ¿No? O sea, uno puede decir, bueno, llegaron ahí para robar, robaron, listo, ahora gestionen, ¿no? Pero es robar y robar y robar y robar y robar. Y hay un momento que uno dice, ¿pero para qué? No lo van a gastar, pero ni los nietos de los nietos de los nietos. O sea, ya llega un momento que no tiene sentido. Yo creo que de alguna manera nos volvemos a convertir en animales, ¿no? Sim, com certeza. Muito dinheiro, muitos recursos já retornaram aos cofres da Petrobras, já, enfim. Qué bueno isso. Sim. Qué bueno. Mas, com certeza, eles ainda teriam muito mais para devolver aos cofres públicos. Com certeza. Claro. Então, eu diria que vai diminuir a corrupção, porque, como eu te disse, 50% dos políticos nas câmaras municipal, estadual e federal não estão sendo reeleitos, né? E os que são eleitos levam consigo o compromisso de não se envolver em corrupção. Então, eu diria que eu tenho essa esperança. Não é nem expectativa, é mais esperança de que isso possa melhorar, né? Mas, enfim, certeza, eu não tenho. Confesso que não tenho. Gostaria de ter. Seguro. Y entre todo este barullo, como vos dijiste en un momento, surge un nuevo líder con un estilo completamente distinto, completamente diferente, inesperado, que al principio la gente lo tomó como, bueno, una persona, un candidato más irrelevante, con ideas radicales, con ideas extremistas por momentos, pero acaba de salir en la votación el candidato más votado, 46, creo. 46%. 46% va a balotaje y todo indica que va a ganar el balotaje. Es difícil que lo pierda, ¿no? Sí. Contanos un poquito de Bolsonaro y cómo llega hasta el día de hoy. Sim. Nós trabalhamos muito para que ele fosse eleito no primeiro turno. Bien. Eu tinha uma esperança, eu tinha uma expectativa que ele seria eleito no primeiro turno. Mas, enfim, as pessoas... tanto ele quanto o outro candidato, que é o Haddad, eles têm muita rejeição. Uhum. Haddad, pelo partido que ele representa,
Haddad é Haddad, não? Haddad, sim. Pelo partido que ele representa, pela corrupção que vem junto com todos esses representantes, enfim. Então, ele tem muita rejeição por isso. E também porque ele é um representante do Lula. Claro, es un representante de Lula que viene a traer más este estilo de corrupción y populismo y demás. Sim. Bien, está como de un lado de la mesa. E eles optaram por fazer uma campanha ligados ao nome do Lula. Claro. Talvez até do ponto de vista deles estejam certos, né? Porque o Lula tem uma grande votação no Nordeste e parte do Norte do Brasil. E o Haddad só chegou ao segundo turno por conta dessa intensa votação que eles têm nos estados do Nordeste do país. E foi o único lugar onde o Bolsonaro teve uma votação menor. Né? Bom, mas então, quem é o Bolsonaro? Bolsonaro é deputado federal há 24 anos. Muito jovem, né? Sim, ele tem 64 anos. 64 anos. E ligado a um partido muito pequeno, partido sem expressão, um partido que ficou conhecido por conta do destaque que ele, Bolsonaro, vem tendo no momento. Para tu ter uma ideia, esse partido tinha um deputado na Câmara Federal, que era o Bolsonaro. Nada, foram eleitos 50 deputados agora, né? Por conta da repercussão que ele, Bolsonaro, o trabalho dele vem tendo, né? Impressionante. É impressionante. Eu diria que ele é um fenômeno eleitoral. Incrível. Um fenômeno eleitoral. Bom, então ele há 4 anos decidiu que queria ser presidente e começou a fazer um trabalho que nós chamamos assim, coloquialmente, de formiguinha. De hormiga, um pequeno trabalho de hormiga. Exato. Né? Então começou a viajar por todo o país e foi levando as ideias dele, né? Que eu não diria assim que são ideias radicais, mas que são ideias e propostas que o povo almeja, que as pessoas querem, né? Ele se baseia muito na proposta do resgate dos valores familiares, né? E valores espirituais, religiosos. E ele é uma pessoa simples, de linguagem simples. E essa linguagem simples que faz com que ele seja entendido por todos. Né? E por ele ser essa pessoa simples, ele passa seriedade. E propõe o que as pessoas querem. Então ele se tornou esse fenômeno. Passou a chegar nas cidades e tinha multidões esperando no aeroporto e multidões participando dos eventos. E isso só acontecendo com ele. Os outros candidatos todos, cada vez com menos pessoas seguindo, claro. E ele cada vez aumentando mais, né, o número de seguidores. E isso levou a uma situação de um atentado que ele sofreu, que foi numa dessas manifestações. Né? Então, ele diz que ele é criticado porque não é a pessoa mais preparada, que há outros mais preparados do que ele. E ele diz que ele não tem que entender de tudo. Que ele tem que escolher bons técnicos, bons profissionais para assumir os ministérios, enfim, né? E que ele tem que saber liderar. Aí vem a questão da liderança. Que interessante lo que contas. Privilegia el liderazgo sobre o conhecimento técnico, não? Para liderar um país. Então eu diria assim que o grande fenômeno eleitoral a que eu me referia é que essa pessoa chegou a atingir esse percentual de 46%, né, sem recursos governamentais, porque no Brasil nós tem uma destinação de recursos financeiros para financiar campanhas. Claro. Com o objetivo de que
os políticos não precisem solicitar para empresas. Então, existe essa possibilidade Bom, mas como o partido dele é muito pequeno... Claro. Não recebeu dinheiro. Não recebeu dinheiro, né? Sem tempo de TV. Uhum. Porque hoje em dia, deve ser aqui também deve ser assim, os políticos se mostram muito na televisão. E, então ele, por ter um partido muito pequeno, tinha 8 segundos por dia de inserção na televisão. Nada. 8 segundos não é nada, né? A mídia toda contra, a mídia toda comprada. Claro. Nem sequer a questão do atentado dele teve pela mídia a repercussão que poderia ter tido, né? Bem. Então a mídia toda comprada. Então se diz que ele atingiu esse patamar de liderança sem dinheiro, sem tempo de televisão, sem o apoio da mídia e de pijama. De pijama porque passou 3 semanas hospitalizado. Claro. Ahí fortaleció su campaña, ¿no? Desde la clínica, hospitalizado, creció mucho en las encuestas en eso. El atentado lo ayudó bastante, ¿no? Olha, eu não sei, eu talvez sim, eu não tenho certeza. Porque ele já fazia grande ajuntamento de pessoas, né? Agora as pessoas se revoltaram muito, porque até hoje não se sabe se teve uma motivação política, se não teve. O inquérito não está concluído. Seguro. E por algum motivo também é tão demorado, enfim. Seguro. Né? Mas enfim, as pessoas todas entendem que existe uma questão política partidária por trás desse atentado. Seguro. E isso talvez tenha... Lo empujó un poquito, seguramente. Bueno, interesantísima la charla que estamos teniendo con María Elena. Nos vamos a la última tanda publicitaria del día de hoy y nos metemos en la última partecita del programa. Muy bien. Bueno, vamos a tratar de sacarle el jugo lo más posible estos 8 minutitos que nos quedan. Está interesantísima la charla con María Elena López. María Elena, todo indicaría que Bolsonaro va a ser el nuevo presidente de Brasil, ¿no? A menos que pase algo en estos días, pero todo indicaría eso. ¿Cómo ves que va a ser el liderazgo en Brasil a partir de ahora? ¿Qué va a cambiar? Que hablaste de los valores familiares, viste que los presidentes también le impregnan al país un cambio en el liderazgo importante. Se impregnan un montón de cosas en cuanto al estilo del líder máximo, ¿no? Del presidente del país. ¿Crees que va a cambiar Brasil? ¿Crees que va a cambiar para mejor? ¿Y en qué crees que va a cambiar en cuanto al liderazgo de Bolsonaro? Sim, nós não acreditamos que Bolsonaro e a equipe dele, uma vez ele eleito, vão solucionar os problemas do Brasil, né? Mas sim que é o remédio que nós precisamos nesse momento, porque ele vasculharam a vida dele por todos os lados, não encontraram absolutamente nada em relação à corrupção ligado ao nome dele. Então, isso lhe dá uma credencial importante, ¿eh? Bien, dame un segundito. María Elena nos dice que 2 o 3 cosas muy interesantes en 8 segundos, ¿no? Por un lado, miren qué interesante culturalmente. Ella dice, Bolsonaro está siendo votado, lo vamos a votar como presidente, pero no creemos que va a resolver todos los problemas de Brasil. Lo estamos votando porque no le han encontrado, sobre todo esta oposición tan férrea, tan fuerte que ha sido la izquierda, no le han encontrado ni una pizca, ni una cosita minúscula de corrupción
en toda su trayectoria. O sea, todo nos indicaría que el hombre es incorruptible, ¿no? Eso es algo por lo que lo están votando. Y eso cambiaría un problema que tienen ellos, que hoy es la corrupción, que no los deja crecer. Y ese es un poco el fundamento. No están esperando como muchas veces nos pasa a los argentinos. Estamos esperando un Mesías que va a venir, nos va a salvar, nos va a solucionar todos los problemas, y el país en un semestre, como dijo el último, el de turno, ¿no? En un semestre nos va a salvar y nos vamos a hacer Alemania. No están esperando eso. Están con los pies sobre la tierra. Sim. Muy bien. Outro aspecto também que nos mobiliza muito favoravelmente ao Bolsonaro é que ele não fez conchavos políticos com nenhum partido. Bien. É ele e o pequeno partido dele. Bien. Então, isso vai fazer com que ele possa colocar à frente das instituições, dos ministérios, dos cargos em geral, as pessoas qualificadas para isso. Porque o que acontece em geral? Os políticos, para serem eleitos, fazem conchavos com diversos partidos. E isso é um toma lá da cá. Claro. É uma troca. Eu te apoio e tu me dá um cargo aqui, outro cargo ali, outro cargo ali. Exatamente. Né? E então ele está logrando solo. Sim. Sin acuerdos. Sem acordo. Y cuando suma, él va a poner toda gente técnica buena, porque no tiene obligaciones. Não deve nada para ninguém. Claro. Não deve nada. Essa eu acho que é uma credencial fantástica. Que importante. Né, para ele. E, bem, outra coisa que se fala muito também, porque, respondendo a tua pergunta em relação a porquê do câmbio, né? Porque se diz que a esquerda assume por 19, 20 anos e gasta tudo que os outros construíram em 20 anos. Sim. Né? Com suas benesses, enfim. E parece que agora chegou os 20 anos o nosso período produtivo, claro. o nosso período construtivo. Né? Ele é muito criticado, muito, as pessoas temem, são muito temerosas, né, de que, como ele é militar e leva consigo militares também para o governo, né? Não somente militares, mas ele leva também militares para o governo. As pessoas temem que possa ser uma ditadura, que volte a ditadura militar. Eu não tenho nenhum receio com isso. Não tenho nenhum receio. Siglo XXI. Não, já não há lugar para isso. E nem os militares querem isso. Claro. Eles querem contribuir, né? Querem imprimir nos governos características que são eminentemente da vida militar e que são importantes, como a disciplina, planejamento, sistematização. E isso os militares são exemplares. Né? E então, é claro que isso o Bolsonaro vai imprimir. Mas eu não temo. Até porque eu acho que as pessoas estão muito preparadas já para acompanhar. Não permitiriam uma ditadura. Seguro. Então, eu acho que esse problema não tem. Mas as pessoas se assustam, por exemplo, porque ele diz assim que vai implementar 20 escolas militares no país. Hoje tem 2. Uma em Porto Alegre e uma em São Paulo. E são excelentes escolas que educam profissionais que se tornam muito destacados. São os melhores resultados nos exames vestibular para entrar na universidade. Esses alunos egressos das escolas militares têm um excelente desempenho. Então, eu só acho positivo que ele construa mais 20 escolas dessa, né? Então, eu não temo em relação a ditaduras, né? Tenemos que ir redondeando porque nos queda un minutito, pero está como para hablar toda la tarde. Te hago un último pedido que creo que nos puede servir y enseñar mucho a todos. Vos viéndonos desde afuera, que yo siempre digo en las empresas qué importante que es la mirada del que está afuera y sabe, ¿no? Porque mira desde un lugar distinto.
En este momento de la Argentina, que estamos en pleno momento de crisis, una crisis que parece pasajera, pero crisis al fin, ¿no? Y que nos está golpeando realmente. ¿Qué nos dirías? ¿Qué consejo nos podrías dar o mirada nos podrías dar a los argentinos de qué te parece que nosotros podríamos hacer para mejorar hoy y para poder salir de esta situación difícil que estamos pasando? Como brasilera, mirando de afuera y desde tu experiencia, ¿qué nos podrías regalar? Como mirada. ¿Cómo nos ves? En 30 segundos. Acho que a união, Sim. a união das pessoas, eu acho que a identificação dos problemas latino-americanos que são muito semelhantes. Muito semelhante. E eu acho que nos unirmos como latino-americanos, né, contra esses incompetentes e corruptos que não se identificam, claro que sim, conosco enquanto nações, mas e sim como uma proposta, uma ideologia que representa pequenos grupos e que não representa a maioria da população. E eu acho que isso é em toda a Latinoamérica. Qué bueno, me encantó. Muchísimas gracias. Uma alegria, um prazer muito grande estar aqui contigo, Martín. Para mí. La verdad que ha sido un placer enorme. Bien, te regalo, aquel ya lo tenés, Lecciones de Liderazgo, ¿no? No. ¿No lo tenés? No. Ah, entonces te voy a regalar este libro. No, me regale esse. Esse aqui a Hilda vai me regalar. ¿Este te regalo? Sí. Bueno, te regalo el que vos digas. Este es mi, ahora anteúltimo libro, ¿eh? Así Sí, que el anteúltimo. nuevo liderazgo. Que Sí. dio origen al nombre de este programa, 200 líderes reconhecidos construyen. Fueron casi 300 al final. Casi 300. Sí, la verdad que un lindo trabajo sobre el liderazgo en Latinoamérica hoy. Espero que te guste. Sí. Te agradezco muchísimo por venir al programa. Un gusto enorme tenerte. Y bueno, la próxima vez que vengas te voy a volver a invitar para seguir hablando del liderazgo a estos altos niveles, ¿no? Que pocas veces Eu hablamos. espero na próxima te trazer excelentes resultados. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Gracias, María Elena López. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Espero que les haya gustado, les haya servido y hayan aprendido tanto como yo hoy. Muy buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene. Gracias.